então ocorre essa liberação de energia, né? E a reação, ela fica uma reação em cadeia, e daí libera energia. E essa energia, ela é utilizada para aquecer a água, e essa água vira vapor, e esse vapor vai movimentar turbinas, né? Então, a energia nuclear, ela não é exatamente a energia da substância radioativa que está gerando energia elétrica, né? Ela é a energia que se transforma em energia térmica, né? E aquece o vapor d'água, e o vapor d'água é que gira as turbinas, pensando numa energia cinética. E daí gera a eletricidade. Aqui, o que? Essa imagem do hambúrguer aqui. Então, os conservantes que prolongam a vida, né, dos alimentos e encurtam a sua. Que interessante, né? Então, ela já fala que existem aditivos que são colocados nos alimentos justamente para que ele aumente a sua validade. E nesses aditivos a gente destaca também o tipo de gordura que é a gordura trans, né? O que é essa gordura trans? Ele é um material que, em condições normais ambientais, ele não seria sólido, ele seria líquido. Só que ocorre um processo de adição de hidrogênio e daí ocorre uma mudança da forma dessa substância, né, dessas substâncias. E daí ela fica pastosa. E de contrapartida, esse material ele não é identificado por bactérias que são decompositoras. Então, as bactérias que existem, os fungos que existem naturalmente no ambiente, eles não identificam aquela comida mais como algo comível, né? Não é mais algo comestível. Então, acaba que o nosso corpo também, ele acaba ficando confuso quando a gente começa a comer e consumir muito essas coisas, porque aí o nosso corpo também não sabe como que ele vai sintetizar, como que ele vai metabolizar determinados alimentos. Com a gordura trans, em específico, o nosso corpo ele não consegue identificar se a gente produz HDL ou LDL, que é o colesterol bom ou o colesterol ruim. Então, ele começa a produzir de modo descontrolado colesterol ruim. E daí vem o grande problema, né, de quem consome só fast food. E nem precisa ser, né, só fast food, quem consome comida de baixa qualidade, né, gente? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, hoje em dia o governo faz um nutricídio com a sociedade, né? Você vai comprar comida de verdade, tu não vai ter um dinheiro, um valor aquisitivo para comprar uma comida de qualidade. Você vai comprar lá uma comida de uma qualidade inferior, que já tem outros aditivos, que já é uma seleção de partes que não são nobres, que já tem um excesso de colesterol normal, de gordura saturada, e por aí vai. R. O R, ela identifica como sendo esse daqui, tá, gente? Por que ela não trouxe o resto, né? Provavelmente ela achou que não precisava mais trazer as relações, e como não tinha as letras aqui, ela não identificou. Mas eu não coloquei de novo para não repetir, e o único que faltou foi esse daqui, que a gente vai comentar também, tá? Então, esse daqui, ela falou que são plantas, né? Plantas medicinais. E daí eu trouxe justo para a gente conversar sobre avalia, né? Avalia. O que vale mais? Um medicamento, fármaco, assim, com princípio ativo isolado, vendido na farmácia, ou um chazinho, né? Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada um deles? Bom, pois bem, aqui a gente não pode negar que tem um princípio ativo isolado. O que é isso? Vindo no histórico de pesquisas para determinado medicamento, né? Em determinado momento, eles identificam que uma molécula ela pode ser utilizada para determinada doença. Então, a partir daí, eles sintetizam só o princípio ativo, eles isolam. Então, o que tem naquela substância? Se é o maracujá. Não é o maracujá inteiro que faz a pessoa ficar calma. Qual é o princípio ativo que tem lá no maracujá que faz a pessoa ficar calma? Bom, daí
tem-se, né, pode-se sintetizar só essa molécula artificialmente em laboratório. O que eles alegam? Eles alegam que isso é bom porque você controla a dosagem e que seria mais ecologicamente correto, porque daí se você, por exemplo, tem um material que vem de uma planta, por exemplo, um tronco de uma árvore que está em extinção, né? Se você sintetiza, significa que tu não vai precisar extrair da árvore. Então, seria uma forma de prevenção ambiental, né? Mas o que acontece? Teoricamente, isso é muito bom. Mas na prática, o que acontece? Ocorre, na verdade, a industrialização em massa, né? E determinadas pessoas que talvez não teriam condições de comprar aquele medicamento na farmácia isolado, acabam ficando sem o remédio natural também, porque daí ocorre essa banalização. Ah, não, então vamos desmatar, porque não tem mais necessidades, porque agora já compro o mercado, já compro o remédio na farmácia, né? Então, ocorre essa banalização, que também é um reforço do racismo ambiental, né? Porque daí você está negando a forma de vida originária daquela pessoa, daquele grupo, e aí não dá subsídio para continuar no modo que seria, né, o modo mais correto e mais indicado, mas continua reproduzindo a desigualdade. Então tem isso. E se a gente pensar no remédio de chazinho, ele também vai ter a mesma eficiência, ele vai ter a eficiência, ele vai ter o princípio ativo. E por causa disso, não deve ser consumido para modo recreativo, né? Banalizado. Ah, eu vou tomar determinado chá porque eu gosto do gosto. Não, você vai pesquisar para que é aquele chá. Ele é bom para mim? Em que momento do dia é melhor de tomar? Em qual condição é melhor de tomar? Por quê? Para quê? E se a gente pensar, aqui eu vou ter várias outras moléculas que estarão reduzindo a concentração de princípio ativo, né? Então, aqui no medicamento eu tenho só ele, só o princípio ativo, e daí eu vou ter farinha, por exemplo, de aditivo, por exemplo, açúcar, por exemplo, para mudar o gosto. Eu vou ter alguns aditivos aqui, mas aqui já não, aqui eu já vou ter pouco princípio ativo e vou ter outras moléculas que, por exemplo, vão me dar cor, vão me dar cheiro, vão me dar gosto, né? Flavorizantes. Vão me dar outras características daquela planta. Em eficiência, em termos de eficiência, aqui, teoricamente, você tem uma dose mais segura. E aqui você tem uma dose menos concentrada, que assim como você pode tomar muito e não ter o mesmo resultado que esse aqui, você também pode ter um resultado não tão bom. Então, o ideal é você sempre estar pesquisando e buscando ajudas de profissionais para controlar também e para também saber qual é o melhor medicamento para você tomar. Tem remédios que realmente você não vai conseguir ter o mesmo resultado com o chá, né? Principalmente se for uma doença mais séria. E aqui a gente tem então uma representação que eu coloquei para indagar vocês, para apresentar sobre como que a química utiliza a sua própria linguagem. Então, existem formas de representar substâncias que é especificamente da química, né? E uma delas é trazer as moléculas em estruturas, né? Fórmulas estruturais. Então, como que a minha molécula existe espacialmente? Quais são os elementos químicos que compõem aquela substância? Então, tá aqui. Cada letra dessa, então, representa um tipo de elemento químico. Essas ligações aqui são justamente ligações químicas, né? Aqui, ligações covalentes, que há compartilhamento de elétrons. E dependendo da valência de cada elemento químico, daí eles fazem as ligações necessárias para completar 8 elétrons na última camada e ter a estabilidade. Então, por exemplo, o oxigênio,
ele tem 6 elétrons, então para ter 8 ele precisa de 2 ligações, 6, 7, 8. O nitrogênio ele tem 5, então 6, 7, 8, ele faz 3 e assim por diante, né? Mas isso aqui é só para vocês começarem a ter uma introduçãozinha sobre o assunto. E é isso, gente. Então, se a gente pensar um resumo, né, das três lâminas nessa daqui, a gente pode pensar que a química ela é uma ciência que estuda esses processos, né, da matéria e da energia, como a matéria e a energia elas estão relacionadas, sendo a parte mais densa do todo. Os princípios herméticos, eles trazem justamente isso, que a ciência, ela estuda a parte mais densa do todo, que é só a parte atômica. Então, a gente estuda muito pouco, né? A gente tem um controle material, né? Muito reduzido das coisas que existem à nossa volta. Mas isso não impede que a gente possa teorizar e a partir de diálogos e discussões, também avançar para outros tipos de entendimentos. E é isso. Comentem aqui, deixem a dúvida, tirem dúvidas. A partir dessa semana eu já vou começar a colocar as notas, tá? Beijinhos, até mais!